Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. E vamos neste vídeo tratar sobre a necessidade de estarmos acompanhando aí os nossos investimentos, nossas aplicações, para ver se realmente estamos atingindo resultados positivos que podem trazer uma boa rentabilidade no futuro. Então, através de simulações, estaremos demonstrando como uma aplicação, um investimento pode sofrer variações ao longo do tempo. E ainda apresentar algumas soluções que podem ser aplicadas ao processo para trazer a maior rentabilidade e evitar possíveis perdas aí com a inflação ou até com investimentos que estão trazendo um retorno abaixo do esperado. Sou José Maria Peta, do canal Monetários, e já aproveitei para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Para os nossos cálculos, vamos utilizar uma situação real de um investimento por 20 anos, de 2004 a 2023. Digamos que o objetivo seria acumular um recurso para adquirir um apartamento na faixa de R$ 500 mil, a uma taxa mensal de 0,65%. O valor do aporte mensal necessário para chegar a esse montante seria de R$ 870,10 por 240 meses, ou seja, 20 anos, que daria um valor total aplicado de R$ 208.824. Então, dessa forma, se chegaria aos R$ 500 mil desejados. Então, como colocado, suponhamos que essa fosse a simulação realizada em 2004 para a chegada, então, em 2023 a esse montante. Para a nossa simulação, vamos utilizar os dados reais da poupança durante esses 20 anos, de janeiro de 2004 a dezembro de 2023, e também o índice da inflação pelo mesmo período, de janeiro de 2004 a dezembro de 2023. Tendo então a seguinte distribuição. Então, tem aqui meus aportes mensais durante 240 meses, ou seja, 20 anos, de R$ 870,10. Esses aportes, corrigidos mensalmente pela taxa real da poupança no período, nos deu um rendimento total de R$ 198.012,50, resultando no saldo final de R$ 406.806,50, que é o resultado da soma dos aportes mais o rendimento no período. Nessa mesma condição, levando em conta a inflação, nos daria uma rentabilidade real de apenas R$ 9.694,19, gerando um saldo de R$ 218.518,19, que seria o valor da rentabilidade real mais os aportes no período, resultando aqui uma perda do poder de compra na faixa de R$ 188 mil. Então vejo que a rentabilidade real ela teve aqui uma perda significativa em relação à correção feita pela inflação, que pode ser verificado aqui então no saldo final do processo. Enquanto a minha aplicação fechou com um saldo final de R$ 406.806,50, ao aplicarmos a rentabilidade real, reduzindo aqui os impactos da inflação, chegamos aqui em R$ 218.518,19, que seria o valor resultante real da aplicação em função dos impactos da inflação no período. Então temos aqui uma tabela com a evolução anual de todo o processo. Em 2004, o meu saldo da aplicação estava em 10.838. Este valor corrigido, levando-se em conta os impactos da inflação, me gerou então um saldo real de R$ 10.461,47, uma diferença de R$ 376,64. Se olharmos aqui em 2021, que teve a maior variação no período, onde a variação chegou em menos 110%, uma vez que o saldo da aplicação deu a faixa aqui de R$ 20 mil, o valor corrigido deu um valor negativo de 2030, ou seja, uma diferença aqui de quase R$ 22 mil. Esse impacto ele pode ser tranquilamente evidenciado aqui na evolução dos nossos índices. A inflação acumulada em 2021 foi na faixa de 10,6%, enquanto a poupança ficou na faixa dos 3%. Então vejo aí que é uma variação bastante significativa, que gerou esse impacto todo aqui na nossa aplicação. Em resumo, chegamos na seguinte condição. A aplicação, no geral, gerou um saldo de R$ 406.806,50, sendo o valor de 208 mil de aportes, ou seja, dos depósitos feitos no período, e a rentabilidade de 198 mil, como a gente viu aqui na nossa distribuição. Já o valor corrigido, que leva em conta aqui os impactos da inflação no período, gerou um saldo de R$ 218.518, dando uma diferença com perda de poder aquisitivo de R$ 188 mil, ou seja, 46% a menos. Enquanto na aplicação eu tive um rendimento no período de 95%, o valor corrigido representou apenas 5%, gerando uma perda real da rentabilidade em 95%. Se olharmos para o objetivo, que era adquirir um apartamento de R$ 500 mil, que foi a condição aqui avaliada há 20 anos atrás, na realidade a aplicação gerou apenas R$ 406.836, ou seja, menos R$ 93 mil em relação ao que estava planejado, uma redução de 18%. A situação se agrava ao analisarmos aqui o poder de compra, que caiu então em 56%. Outros valores a considerar é aquele apartamento que em 2004 custava na faixa de R$ 500 mil, atualizando para o valor depois de 20 anos, ou seja, em 2023, esse apartamento estaria na faixa aqui de R$ 1.878 mil, sendo aqui utilizada a correção pelo CUB, que poderia ter sido feito pelo INPC, pelo IPCA, enfim. Há necessidade de fazer então essa avaliação, que deu um acréscimo de R$
368 mil reais, ou seja, uma correção do valor do imóvel em 276%. Então, com os 407 mil reais gerados aqui na minha aplicação, eu não conseguiria mais adquirir um apartamento com as mesmas características daquele avaliado em 2004. Então, são situações que têm que ser levadas em conta aí no processo. Outro indicador é o salário mínimo, que em 2004 estava na faixa de R$ 260. Reais. Em 2023, ele ficou na faixa de 1.320, uma variação aqui de 408%. O valor do aporte mensal definido lá na minha simulação, de R$ 860, reais, corresponde, na época, a 3,34 salários mínimos. Se eu trouxer essa condição para o salário atual, os R$ 860 reais em 2004 corresponde a R$ 4.417 reais em 2023, que é outro item aqui também que poderia ser considerado. Então vejo que os impactos aqui da inflação geram uma perda no poder de compra bastante significativa. Então aqui entra a nossa chamada inicial do vídeo, que seria de acompanhar nossas aplicações, nossos investimentos, para termos aí uma rentabilidade melhor e não termos surpresa no final, como vimos aqui. Então como poderíamos estar melhorando essa condição ao longo do tempo? Primeiramente, buscarmos taxas de rentabilidade melhores que da poupança, que embora aqui tenha dado um rendimento de 95% do valor investido, sofre bastante com os impactos da inflação. Então temos que estar atentos a essas taxas e buscar dentro do mercado outros tipos de aplicações. Então uma forma de melhorar essa condição seria diversificar a carteira, talvez deixar um pouco na poupança por ter a segurança que ela fornece, mas também buscar outras aplicações com taxas de médio e longo prazo mais atrativas que podem trazer um retorno mais significativo aí aos nossos investimentos. Digamos que eu consiga, ao longo do período, sem grandes esforços, uma taxa que seja de 0,20 pontos percentuais a mais da poupança. Então me gera um acréscimo aqui de 0,20 pontos percentuais em cada mês. E também considerar o ajuste dos meus aportes em relação ao salário mínimo, por exemplo. Então, se eu botar aqui um ajuste anual na faixa de R$ 180 reais por ano, ou seja, cada ano aumentar aqui os meus aportes em R$ 180 reais, eu teria já a seguinte condição. A minha aplicação total já renderia R$ 1.309.450 reais, ou seja, bem acima dos R$ 408 mil reais que nós vimos anteriormente. Uma rentabilidade aqui de 110%, gerando rendimento de R$ 686 mil reais. Gerando também aqui uma redução dos impactos ocasionados pela inflação, que no primeiro exemplo estava na faixa de menos 95%, caindo aqui para menos 77,70%. O valor estimado do apartamento, que estava na faixa de R$ 500 mil, teve agora um acréscimo de 809 mil. Embora ainda não é possível comprar o mesmo apartamento, mas já consegue chegar a um patamar bastante significativo. Digamos ainda que, além dos aportes mensais, eu tivesse uma condição de aplicar um investimento inicial de R$ 50 mil. Vejo que já houve um aumento nas faixas de R$ 300 mil aqui do meu saldo, chegando aqui em R$ 1.604 mil. Essas simulações só reforçam aqui a necessidade de estarmos acompanhando aí a evolução dos nossos investimentos e aplicações ao longo do tempo para buscar as melhores condições possíveis. Uma vez que nós temos que estar atentos aí à correção, principalmente pela inflação no período. Vimos que esse apartamento, corrigido pelo CUB, ele teve um aumento de 276%. O salário mínimo teve um aumento de 408%. Enquanto a inflação acumulada no período foi de 202,30%. A poupança acumulada é na faixa de 269,30%. Cabe lembrar que para o cálculo das taxas acumuladas é importante considerar a capitalização desses valores durante o período. Não se pode simplesmente somar todas as taxas do período e achar que esse é o valor da taxa acumulada. Percebe-se que há uma diferença bastante significativa. Então tem que ter esse cuidado. Não vamos aprofundar nesse cálculo agora, que pode ser assunto para outro vídeo. O que você vai chamar mais atenção aqui é para o cálculo da taxa real do período, que é encontrada através da aplicação da seguinte forma. A rentabilidade real é igual a 1 mais a taxa de rendimento, dividido por 1 mais a taxa de inflação, menos 1. Que seria a seguinte situação. Aqui eu tenho 1 mais a taxa da poupança, 1 mais a taxa da inflação, de 202,29. Faço a divisão do primeiro valor pelo segundo e diminuo menos 1. Então chego aqui a taxa real do período de 22,15%, bem abaixo da taxa acumulada de 269%, encontrada aqui para a poupança, que foi o valor que corrigiu a nossa aplicação. Então é o que realmente apresenta esses impactos aqui na nossa rentabilidade. Lembrando que o valor corrigido, ele demonstra a perda do poder de compra, não confundir com o saldo da aplicação, que esse é o valor realmente que já tem em mãos aí no final do período. Mas como vimos, é importante reconhecer esses valores para analisarmos melhor aí a rentabilidade das nossas aplicações. Ficou demonstrado realmente como precisamos ter um acompanhamento aí do nosso investimento, das nossas aplicações, para não termos surpresas futuras aí com a perda do poder de compra ou até com rentabilidades que não sejam significativas aí ao longo do tempo. Então que fiquemos atentos a todas as condições para buscarmos sempre as melhores condições de rentabilidade possível. Se você gostou da nossa apresentação, não esqueça de deixar seu like e de inscrever-se no canal para ter acesso a todos os nossos materiais. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.